que vem primeiro? Vem o comportamento ou vem os pensamentos? Os pensamentos. Tipo assim, eu tenho essa porcaria, eu não sei se é depressão, o que é. Eu tenho muita tristeza de vez em quando. Só que o meu exercício, eu faço academia, treino, como direitinho. De vez em quando vem essa merda e eu não sei da onde vem. Eu não sei o que vem primeiro, se é eu parei de treinar e aí a depressão veio, ou a depressão veio e eu parei de treinar. Pensamentos automáticos ou intrusivos, que são pensamentos que surgem na sua cabeça devido a crenças que você tem. Por exemplo, pacientes com depressão, quando você vai tratar, geralmente tem uma crença de incapacidade ou insuficiência. Só que aí que mora o segredo. Essa crença, na maioria das vezes, ela é disfuncional. Ou seja, ela não tem base na realidade. Existem células que funcionam como relógio. Aquela pessoa que acorda 2 da manhã e não dorme mais e depois dorme de tarde. Então, significa que pessoas com depressão têm esse relógio desajustado. E o que regula esse relógio? Então você é um cara que fica na cama o dia inteiro no quarto escuro? Então beleza, durante a próxima semana a gente vai começar a abrir a janela. Isso, Arthur, se você tem outros fatores de risco, por exemplo, sei lá, usa droga, tem relações interpessoais péssimas e tóxicas, uma pessoa que fica ainda mais alimentando esse tipo de crença que você tem, que você é incapaz e que você não vai conseguir. Realmente, cara, o podcast tá horrível mesmo, acho que é melhor. Cara, você se afunda. Uma coisa que tem um pesquisador chamado Sachin Panda, que acho que é um indiano. Ele não é um panda, ele é um pesquisador. Eu imaginei um puta panda no microscópio, assim. O que vem primeiro? A depressão ou o sentimento de tristeza, de ansiedade? Ou é a... Não sei qual é a pergunta que eu quero fazer. Como é que é a pergunta? Eu quero saber o que se vem... Tipo assim, eu tenho essa porcaria, eu não sei se é depressão, o que é. Eu tenho muita tristeza de vez em quando. Só que o meu exercício, eu faço academia, treino, como direitinho. De vez em quando vem essa merda e eu não sei da onde vem. E aí eu começo a parar de treinar. Então eu não sei o que vem primeiro, se é... Eu parei de treinar e aí a depressão veio... Ou a depressão veio e eu parei de treinar. Entendeu? Eu nunca sei onde é que tá a origem do negócio que tá rolando. Você, assim, oscilações emocionais, isso é importante diferenciar, tá? Eu abro às vezes a caixinha de pergunta no meu Instagram, pra galera perguntar sobre saúde mental e tudo mais. E se essa pandemia afetou de alguma maneira a sua saúde mental, você não tá sozinho, você não tá sozinha, muita gente ficou mal. Porque você tirou um efeito protetor muito grande, que é a socialização. Você falar com pessoas, sociabilizar. Mas oscilações emocionais são normais. Deixa eu diferenciar para você. Quando a sua emoção, oscilações emocionais, elas podem ocorrer por um estímulo externo ou interno. Por exemplo, você está chegando aqui no estúdio e alguém bate no seu carro. Um estímulo externo. Você fica pistola. Aí você fica bravo... Você fica irritado, fica agressivo, ocorre uma série de liberação de hormônios, uma série de liberação de neurotransmissores no seu cérebro, a gente pode falar depois, que faz você ter uma sensação de irritabilidade e acaba se tornando uma pessoa agressiva naquele momento, com você ou com a pessoa que fez isso. Isso é uma oscilação emocional. Ou seja, a oscilação emocional, e pode ser por um estímulo interno. Você está sentado aqui agora me entrevistando e vê um pensamento, uma coisa que aconteceu na sua vida lá atrás, ou um problema que você tem futuro, e você fica triste, fica borocochô, fica para baixo. Então, uma oscilação emocional é uma oscilação pontual que ocorre devido a um estímulo interno ou externo perceptível. Esse pensamento, só pra gente não avançar ainda, esse pensamento que vem do nada, ele vem do nada? Que porra é essa? A gente chama de pensamentos automáticos ou intrusivos, que são pensamentos que surgem na sua cabeça devido a crenças que você tem. A psicologia cognitiva comportamental, que é a linha teórica que eu trabalho, ela trabalha com a ideia de que o nosso comportamento e as nossas emoções são regidos por crenças centrais. Não são limitantes, crenças limitantes é um termo incorreto, são crenças centrais que a gente desenvolve durante a nossa vida. E a gente não sabe direito aonde a gente desenvolveu e por que a gente desenvolveu, é devido a uma série de construções, de comportamentos que a gente teve.
E essas crenças, geralmente, a gente não tem muito acesso a elas. A terapia, ela consegue acessar. Às vezes o paciente, ele não manifesta verbalmente a crença. Por exemplo, pacientes com depressão, quando você vai tratar, geralmente tem uma crença de incapacidade ou insuficiência. Ele acredita fortemente que ele é incapaz e insuficiente. E ele acredita em relação a ele, em relação aos outros e em relação ao futuro. Essa tríplice. Essa crença que ele tem, que dificilmente ele verbaliza, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou uma pessoa insuficiente. Essa crença, ela gera um padrão de pensamentos automáticos. Então a crença, geralmente ele não tem acesso. A crença, ela se manifesta em pensamentos automáticos. Por exemplo, um pensamento automático de uma pessoa que tem depressão e tem a crença de insuficiência, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer essa faculdade. Eu não vou conseguir fazer academia. Eu sou péssimo. As pessoas não gostam de mim, eu não vou me dar bem pro futuro. Perceba que todos esses pensamentos têm a ver com a crença. É como se a crença fosse uma semente e esses pensamentos saem dessa sementinha. E aí você tem que fazer um processo de psicoterapia para entender quais são os pensamentos automáticos que você tem, porque são esses pensamentos automáticos que levam você a ter uma modificação emocional. Então você me pergunta o que vem primeiro? Vem o comportamento ou vem os pensamentos? Os pensamentos. Você tem um pensamento, esse seu pensamento determina o seu estado emocional. Então, se você pensa, cara, o podcast tá ruim, não tô mandando mal, você se sente mal, obviamente, com esse pensamento. E esse pensamento leva você a ter um comportamento. Essa emoção que você teve de ter se sentido mal devido a esse fluxo de pensamento, leva você a ter um comportamento. Comportamento letárgico, de ficar mais na sua, de não fazer as coisas. Vontade de dormir para sempre. Exatamente. Então, assim, isso, Arthur, se você tem outros fatores de risco, se você é uma pessoa, por exemplo, sei lá, usa droga, tem relações interpessoais péssimas e tóxicas, uma pessoa que fica ainda mais alimentando esse tipo de crença que você tem, que você é incapaz e que você não vai conseguir, realmente, cara, o podcast tá horrível mesmo, acho que é melhor. Cara, você se afunda. Você se afunda. Só que aí que mora o segredo. Essa crença, na maioria das vezes, ela é disfuncional. Ou seja, ela não tem base na realidade. Eu já atendi pacientes com depressão, que têm crenças de incapacidade, que estavam fazendo residência em medicina, que estavam administrando empresas de mais de 100 funcionários. Como é que uma pessoa dessa vai ser incapaz? Ela pode não se dar bem em um aspecto da vida dela, mas não é uma pessoa incapaz. Vou construir uma empresa de 100 funcionários, velho. Mas elas relatam também que elas enxergam, assim, tipo assim, esse cara especificamente, ele enxerga a empresa, ele vê que ele consegue mandar bem nas 100 pessoas ali, ele gerencia tudo, mas ele acha que aquilo ali tá por um fio de ser descoberto que ele tá mandando mal, na verdade. Exato. É isso, né? Também. E a crença, ela é uma situação que ela se liga e desliga. Então, na terapia, a gente monitora a atividade da crença. Então você vê que o paciente às vezes está com ele relata, você faz uma educação do paciente, explica para ele, isso que a gente está falando aqui, você explica tudo em terapia para o paciente. Tem a crença, você desenha, eu tenho os slides que eu mostro para o paciente e tal, para ele entender essa dinâmica. E você pergunta, hoje você considera que a sua crença está quanto ativa? 80%. E aí você vê que o comportamento da pessoa cai. Aí um dia a pessoa está eufórica, melhora, quanto que está a sua crença? 20% ativa. Quase não está me incomodando. E aí você ensina a pessoa a lidar com aquilo. A terapia, ela é um processo, antes de mais nada, educacional. Tá? Que deve ser aplicada especialmente em oscilações de humor. E aí, terminando de responder a pergunta lá atrás, oscilações emocionais que ocorrem devido a estímulos internos e externos, bater o carro ou pensar no podcast, pode te deixar ficar mal, pontualmente, depois você melhora. A pessoa me pergunta, Eslen, acordei bravo e fui dormir feliz. Sou bipolar? Não. Você não é bipolar. Você teve uma alteração emocional que é perfeitamente normal. Anormal seria se você não tivesse essas oscilações emocionais. Você acorda mal, às vezes você acorda mal. Você vai dormir mal, fica bem de meio-dia, enfim, qualquer coisa assim. Agora, se essas alterações emocionais ocorrerem e perdurarem no tempo e intensidade, aí é uma alteração de humor. Tanto é que nos manuais de diagnóstico, em psicologia, a depressão é um transtorno de humor. Não é um transtorno emocional. É um transtorno de humor. Ou seja, o seu humor altera. Você fica triste por muito tempo. Você fica triste numa intensidade maior por tanto tempo. Aí você precisa ter um ajuste no que está levando você a ter esses comportamentos de tristeza, essas emoções, esse humor triste.
E como que você está se comportando principalmente frente a isso. Por quê? Porque as pessoas em depressão, elas tendem a ficar hipoativas. Justamente, não saem, não vão à academia. E um dos principais tratamentos, hoje padrão ouro, do ponto de vista científico, em publicações científicas, para tratar a depressão, é chamado de ativação comportamental. Que é o quê? O terapeuta analisa as capacidades de enfrentamento do paciente e, à luz dessas capacidades de enfrentamento do paciente, o terapeuta bola um protocolo de ativação comportamental para aquele paciente começar a fazer as coisas. Então se é um cara que fica na cama o dia inteiro no quarto escuro, então beleza, durante a próxima semana a gente vai começar a abrir a janela. Depois você vai começar a arrumar a sua cama e levantar, lavar a louça, sair com o cachorro, devagar. Uhum. Por quê? E isso é muito maneiro quando você entende isso. Porque nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. E as pessoas não percebem isso. Então, se você faz alguma coisa, você é sensível ao que você fez. Você faz uma cagada, você fica mal. Uhum. Você faz uma parada da hora, você fica bem. Quando a gente consegue alcançar um objetivo e realizar uma tarefa, nós somos recompensados por isso. E o paciente que está em depressão, ele se coloca em situações que não o recompensam e, por outro lado, se coloca em situações que deixam ele para baixo. Se você pegar uma pessoa do ponto de vista de saúde mental saudável hoje e deixar ela 2 dias num quarto escuro, a pessoa vai ficar triste. Uhum. E a pessoa com depressão às vezes faz isso. Então, assim, ela tá num lugar que naturalmente vai deixá-la triste. Uhum. Por isso que é curioso saber se a depressão especificamente ela é causada primeiro porque o cara tá se alimentando mal, se ele tá num quarto escuro, ou se ele come mal porque ele tá com depressão. Cara, isso é uma discussão que pode ser um pouco longa. Tá? A depressão é uma doença multifatorial. Primeiro, antes de mais nada, se você tem um irmão gêmeo que tem depressão, um gêmeo idêntico, do ponto de vista genético, você tem algo aí na ordem de 20% de ter depressão, de desenvolver. Talvez 25%. Outros transtornos são mais. Se você tem um irmão gêmeo que tem autismo, você tem 90% de chance de ter. Então você praticamente vai ter, se você tem um irmão gêmeo idêntico. Se você tem um irmão gêmeo idêntico que tem transtorno bipolar, você tem 70% de chance de ter. Se for um irmão normal, tipo não gêmeo idêntico, um irmão normal, essa chance cai bastante. Então, primeiro, existe um fator genético na depressão. Então, se você tem familiares com depressão e tudo mais, você tem uma chance de desenvolver. A população geral, eu não sei se você tem noção desse dado, mas é muito interessante. E acho que a galera, às vezes, acha que é porque depressão é aquela pessoa que não toma banho, que não escova o dente, sabe? E, cara, eu postei no meu Instagram esses tempos uma foto do Chester? Do ex-vocalista do Linkin Park. 40 horas antes dele se suicidar, o cara tava rindo na praia. Ele conseguia fazer as coisas dele do dia a dia, ele conseguia ir em reuniões, ele conseguia falar com a família, ele conseguia rir, mas tinha depressão. E aí a depressão, em algum momento, as capacidades de enfrentamento dele diminuíram e ele cometeu um suicídio. Então, depressão, muitas vezes você passa no mercado por pessoas que estão com depressão. A pessoa tá fazendo compra. A pessoa tá fazendo as coisas. Não é aquele estereótipo de filme que a pessoa fica extremamente desarrumada, mal. Essa é uma depressão severa. Então é verdade isso de você passar por pessoas com depressão, que todo mundo que está assistindo aqui tem 10% de chance de desenvolver depressão em algum momento da vida. É bem alta a incidência de depressão no planeta. Você tem 10% de chance a qualquer momento da vida ter depressão. Independentemente do que acontecer na tua vida? Na verdade, as situações que acontecerem na tua vida podem diminuir ou aumentar essa chance. A partir desses 10%, é isso? Por base, então, o ser humano tem 10%. A média é 10%. Entendi. Se você pegar a população geral. Mas se você é um cara que se exercita, se alimenta bem, tem uma boa rede de amigos, uma relação boa com alguém, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você conversa, uma pessoa que você compartilha, tem um animal de estimação. Tem estudos que mostram que animal de estimação, pets, são extremamente antidepressivos, que protegem contra a depressão. Se você pratica atividade física, se você dorme bem. Então você... Imagina assim. Imagina que a sua saúde mental é um copo d'água. E existe uma torneira em cima do copo d'água e um furinho embaixo.
O furinho embaixo são os fatores protetores. E a torneira em cima são os fatores de risco. Então, quando o copo transbordar, você desenvolve depressão. Então, você tem os fatores de risco e os fatores protetores. Se em algum momento a torneira abrir demais e o furinho continuar pequeno, vai transbordar. Ou seja, se os fatores de risco aumentar em relação aos protetores, você pode desenvolver depressão. A pandemia meio que quebrou o cano da torneira ali e despencou a água dentro do copo. A pandemia é um fator altamente estressor para a saúde mental. Uma coisa que tem vários... Tem um pesquisador chamado Sachin Panda, que acho que é um indiano. Ele não é um panda, ele é um pesquisador. Eu imaginei um puta panda no microscópio. Assim. Ele estuda muito ritmo circadiano. Que inclusive as pessoas com depressão têm uma quebra do ritmo circadiano. É aquela pessoa que acorda 2 da manhã e não dorme mais e depois dorme de tarde. Ritmo circadiano é o quê? É como o seu corpo oscila dentro do dia, fazendo você dormir. Não é só sobre dormir, principalmente sobre dormir, mas também sobre sentir fome, sobre sentir energia, sobre sentir disposição e sobre sentir motivação. Ele mostrou que pacientes com depressão têm uma desregulação no ciclo circadiano. Isso aconteceu um boom, né, do estudo do ciclo circadiano em 2017, um pouquinho antes na realidade. Em 2017 os ganhadores do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foram uma galera que estudava o ciclo circadiano, que é o horário que você acorda, o horário que você dorme, o horário que você tem mais energia, o horário que você está mais disposto. O que os caras perceberam, Arthur? Eles perceberam que existe um lugar lá no meio do seu cérebro, um pouquinho para cima da amígdala, chamado núcleo supraquiasmático. Dentro desse núcleo supraquiasmático, um lugarzinho bem pequenininho, existem células que funcionam como relógio. Inclusive os genes que essas células têm são chamados de genes clock, que esses pesquisadores deram o nome. Normalmente eles foram bem humildes, normalmente a galera dá o nome deles, né? Os genes Arthur, os genes Silva. Eles deram o nome dos genes clock. O que eles perceberam? Que esses genes, dentro da maquinaria celular, ocorre uma transcrição do gene para um RNA, e esse RNA é traduzido em proteína. É isso que ocorre em toda a célula do seu corpo. Tá? Nesses genes, esse processo ocorre a produção dessas proteínas, essas proteínas específicas lá que vão regular o seu ciclo circadiano, elas vão acumulando na sua célula, e dentro de mais ou menos 24 horas, essas proteínas indicam e sinalizam os genes. Quando elas encheram demais as células, elas sinalizam os genes para parar a produção. Isso ocorre dentro de 24 horas. Exatamente o seu ciclo circadiano. Então, é como se fosse um relógio, cara. Literalmente, um relógio que funciona num ciclo de 24 horas. Aí você me pergunta, então significa que pessoas com depressão têm esse relógio desajustado. Então, na vida real é 13h45, e essas pessoas com depressão, o relógio dela já está de noite, induzindo ela a ter sono, induzindo ela a ter cansaço, induzindo ela a ter fadiga. Né? E é exatamente isso que acontece. E o que regula esse relógio? O que faz esse relógio? Quem que é a pessoa que vai lá e gira o pininho para o relógio voltar às 13h45, que é o horário atual? A luz solar. A luz solar tem a capacidade de entrar no seu olho, e aqui na sua retina a luz entra ali, um pouco mais para dentro tem uns neurônios que ficam captando a luz, e eles mandam uma mensagem lá para o núcleo supraquiasmático no seu cérebro, para esses relógios, e falam, agora é tal hora. Tanto é que quando você viaja, você tem jet lag para um país que tem um horário diferente do seu daqui. E a melhor forma de você tratar o jet lag, a galera geralmente toma medicamento para dormir. Dramin, famoso Dramin. Isso, Rivotril e tal. Uma cachaçinha também. Melhor forma de você tratar jet lag é luz solar. Se expor à luz solar, porque você vai estar informando o seu relógio que está zoado o horário que é. E isso é muito massa, cara. Então, assim, todo mundo que está assistindo aqui, se tiver algum tipo de problema com dormir, se tiver algum tipo de problema com falta de sono, com acordar de noite, com cansaço no meio do dia e tudo mais, principalmente problema de sono, acorda de manhã e se expõe um pouco à luz solar,
pelo menos uns 10 minutinhos, deixa a luz solar entrar no seu olho, que ele vai sintonizar o relógio e dentro de uma semana você vai estar provavelmente dormindo bem melhor. E a luz artificial, essas do celular, da tela, elas fodem tudo, né? Elas são capazes de desregular tudo. É por isso que também à noite é importante que você comece a entrar num estado de desativação desse sistema e meio que mostrar pro seu cérebro que está na hora de dormir. Quando tu fica, um cara tá tipo 3 da manhã jogando um game ali com aquela luz na cara, o que teu cérebro acha que tá acontecendo? Que você tá, sei lá, em perigo. Tanto é que a luz à noite, essa galera, eles mostraram que a luz à noite é capaz de interagir com uma região no seu cérebro chamado abênula. Repete comigo aí. Abênula. Abênula? Isso. Eu gostei. Eu queria que mais convidados fizessem isso. Abênula. A luz entra, ela interage com a abênula e a abênula manda uma mensagem para neurônios dopaminérgicos e manda esses neurônios dopaminérgicos pararem de produzir dopamina, que é uma substância que tem relação com motivação. Não é prazer. A gente pode falar sobre isso depois, é motivação. E cara, isso causa um efeito depressivo em você. Então quando você estiver próximo a dormir, deixa na penumbra. Não precisa parar de mexer em celular e virar um caçador-coletor. Mas assim, tenta não deixa muita luz no seu olho, no ambiente. Deixa uma luz mais, uma luminária acesa lá no canto. Tem uns filtros para celular, né? Que fica com a luz, tem uns filtros com a luz celular, mais vermelha, né? Que pode ajudar. Barulhos. Pô, vai assistir um filme de tiro, de guerra, sei lá. Bota um pouquinho mais baixo, tá ligado? Não sei que você queira... Porque assim, o seu cérebro, esses estímulos, eles não são negociáveis. Sim. O som, a temperatura, a luz. A sua atenção é... Esses estímulos não. Então se eu falar pra você, Arthur, presta atenção no seu pé tocando o chão. Ou presta atenção agora na sua camiseta, no seu corpo. Para de fazer isso. O cara você tá presta me manipulando atenção. aqui. Você presta atenção. Agora eu falo pra você, para de detectar a temperatura do ambiente. Cara, essa temperatura do ambiente, quem tá detectando é aquela primeira camada do seu cérebro. Isso é o que a neurociência chama de inconsciente. É diferente do que a psicanálise chama de inconsciente. A neurociência chama de inconsciente isso. Você não tá mandando seu coração bater agora. Mas quando tu fala, eu percebo que ele tá batendo, né? E quando tu falou pra eu parar de notar a temperatura, eu notei mais ainda como é que eu tô me sentindo. Exatamente. Então assim, a sua atenção, você consegue direcionar ela pros lugares. A luz, o som, isso o seu cérebro tá interpretando, embora na maioria das vezes você não saiba. E isso porque você tem um grande filtro no seu cérebro chamado tálamo. Repete comigo aí. Tálamo. Tálamo. Isso parece o nome de imperador tálamo, de Roma. Exatamente, isso mesmo. Tálamo. Pô, o cara é o tálamo. Imperador Tálamo. Então, o que acontece com o tálamo? As informações entram no seu cérebro, luz, som, temperatura, a roupa tocando o seu corpo, e todas elas convergem para o tálamo. O tálamo seleciona as mais relevantes, e as mais relevantes o tálamo deixa passar e essas informações vão para o córtex, para a parte de fora do cérebro, que é onde elas vão se tornar conscientes. Então quando eu falo para você, Arthur, presta atenção na sua roupa, tocando o seu corpo. Você basicamente, o seu córtex pré-frontal está informando o seu tálamo para deixar passar a informação da sua roupa tocando o seu corpo. Antes ele estava bloqueando isso. Faz de novo o percurso? Eu falo assim, todas as informações sensoriais, luz, som, tato, tá indo para o seu tálamo. Tá. Algumas coisas o tálamo não deixa passar. Por quê? O tálamo é um grande filtro. O tálamo tá fazendo o quê? Eu vou deixar passar as informações pro córtex, que é a camada de fora do seu cérebro, só aquelas informações relevantes pro momento. Entendi. Então, no momento que tá numa entrevista, o tálamo recebe informações do seu córtex pré-frontal e ele falando assim, agora eu quero que ele preste atenção no convidado e no que ele tá falando. Então, deixa passar a voz, deixa passar a luz, o foco ali, e deixa ele entender, ignora todo o resto, ignora a roupa, ignora o pé, ignora o barulho lá fora, ignora o carro que passou na rua, ele precisa se focar no convidado. Quando eu falo para você, Arthur, presta atenção na sua roupa agora. O seu córtex pré-frontal entendeu essa solicitação, enviou uma mensagem para o tálamo, e o tálamo começou a deixar passar os sinais sensoriais da roupa tocando seu corpo para a área sensorial do seu córtex. Porque o córtex permitiu. Solicitou também. Exatamente. De alguma forma, né? Porque a tua informação fez o meu córtex solicitar que o meu tálamo deixe passar essa informação. Exatamente. Caralho, é muito louco isso. É muito louco, cara. E, por exemplo, se você pegar pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, é muito comum a galera achar que eles não têm atenção. Eles têm, na verdade, demais. É que esse é o problema.
Eles têm muita atenção. O tálamo dele deixa passar muita coisa. Então o cara tá prestando atenção aqui, estudando, e passa um carro na rua, abre o portão lá, ele escuta. Uma pessoa que não tem TDAH deixa aquilo dali, o tálamo não traz aquilo para consciência, você não direciona a sua atenção para lá. A pessoa com TDAH escuta, presta atenção em tudo. Então bateu a porta lá embaixo, a pessoa já prestou atenção. Então ela não consegue estudar. E aí você tem que ter um auxílio psicoterapêutico e medicamentoso para regular isso. Mas aí é outra história. Ponto importante. Luz de noite tem esse efeito depressivo.